Oi, gente, tudo bem? Olha só, vamos começar o capítulo 13.2 do Leitoldi, que vai falar de derivadas de séries de potências, derivando aí as nossas séries de potências. Nosso teorema aí único desse capítulo principal é o seguinte: o raio R de convergência de uma determinada série de potências é o mesmo raio de convergência da série das derivadas correspondentes. Então vamos lá. Ache o intervalo de convergência da função f e da sua derivada. Nesse exercício 2 do livro do Leitoldi, então ele deu uma função dada por uma série de potências, onde, claro, essa função só está definida, no intervalo de convergência, onde ela converge. E aí ele quer o intervalo de confiança da função f e depois o intervalo de confiança da função derivada, que é exatamente a série das derivadas aqui desse termo geral. Pelo teste da razão, limite quando n tende a infinito do módulo da razão entre o n mais 1, que é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1, sobre o n, então multiplica pelo inverso, dessa fração, onde o menos 1 elevado a n menos 1 sumiu, porque está em módulo, vai dar 1. E quando divide também pelo un, todos os menos 1 vão sumir. Aqui o n sobre n mais 1 vai dar infinito sobre infinito, e aí usando a regra de L'Hopital vai dar 1 sobre 1, que é 1. X elevado a n mais 1 sobre x elevado a n vai dar x apenas, porque eu vou subtrair os expoentes, e aí vai dar só x. E eu quero que esse limite pelo teste da razão seja menor do que 1, para que a nossa série de potências possa convergir. Então, como aqui já não tem mais n, o limite de uma constante em relação a n, a própria constante em relação a n, não é constante em relação a x, é constante em relação a n. Menor do que 1, comparando com a nossa desigualdade padrão da série de potências, o a é 0 e o r é igual a 1, porque está aqui. Então, essa série é convergente para todo x cujo módulo é menor do que 1. Então, ela vai convergir de menos 1 a 1, porque o a mais r é 0 mais 1, que é 1, e o a menos r é 0 menos 1, que é menos 1. Então, essa série converge para todo x que vai de menos 1 a 1 no intervalo aberto. E nos extremos do intervalo, vamos ver para x igual a a mais r, para x igual a 0 mais 1. 0 mais 1 é 1. Então, para x igual a 1, eu vou substituir aqui x por 1. 1 elevado a n é 1, não precisa colocar mais. Então, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1, vezes 1 sobre n. Tá aqui, ó, vezes 1 sobre n. Logo, é uma série alternada que converge pelo teste da série alternada. Esse termo aqui é positivo, tende a zero e a decrescente. Agora, então o intervalo é fechado no x igual a 1, um intervalo de convergência. Agora, para x igual a menos r, ou seja, 0 menos 1, que é menos 1, para x igual a menos 1, substituo aqui no lugar do x, fica menos 1 elevado a n, vezes menos 1 a n menos 1, sobre n. Quando eu somo aqui os expoentes, aqui vai dar, tem um erro aqui, 2n menos 1, 2n menos 1, vezes 1 sobre n. Tive que arrumar aqui, somando os expoentes dá 2n menos 1, 2n menos 1, separando em duas potências, menos 1 elevado a 2n, vezes menos 1 elevado a menos 1, porque se eu somasse aqui ia voltar para cá. Menos 1 elevado a um número par é 1, então isso aqui vai sumir, então vai ficar menos 1 elevado a menos 1, menos 1 elevado a menos 1 é uma constante, não é uma série alternada, porque aqui vai dar 1, esse n vai sumir. Menos 1 elevado a menos 1 é menos 1, Menos 1 vezes 1 sobre n, que é uma série divergente, porque como aqui é uma constante, multiplicando o termo geral de uma harmônica, como a harmônica diverge, multiplicando o termo por uma constante, vai dar uma série divergente. Então, a série é convergente para x igual a 1, divergente para x igual a menos 1. O intervalo, então, de convergência vai ser converge no x igual a 1, e diverge no x igual a menos 1, acabou o intervalo de convergência da função f, intervalo aberto de menos 1 a 1,
ou escrevendo na forma de colchete, colchete aberto de menos 1 até 1, colchete fechado no 1. O raio de convergência é 1. De A até A mais R tem uma distância igual a 1, o A é 0, né? De A até A menos R, a distância também é 1, esse é o raio de convergência igual a 1. O teorema fala que o raio de convergência da série é o mesmo raio de convergência da sua derivada. Então o raio é o mesmo, só falta verificar então o intervalo de convergência da sua derivada. Quando eu derivar essa função aqui, isso aqui vai se manter, porque é uma constante que eu vou derivar em relação a x. Vai dar nx elevado a n menos 1. Corto n com n, né? Então tá aqui, ó, n x elevado a n menos 1, esse termo se conserva, o n começa do 1, e aí o n corta com n, fica menos 1 elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1. Esse n você pode precisar ajustar. Então vamos conferir, a nossa função f original era começando do n igual a 1, ou seja, 1 menos 1, 0, aqui ia ficar 1, né? X elevado a 1 sobre 1, tá certo? Quando n for 2, aqui vai dar 2 menos 1, 1 fica negativo, quando n for 2, aqui fica negativo, aqui. Quando n for 2, fica menos x ao quadrado sobre 2. Nossa função f original é aqui, né? X, aí fica menos x ao quadrado sobre 2, mais x ao cubo sobre 3, menos, etc. E a sua derivada, basta derivar termo a termo, né? Derivada de x é 1, derivada de x ao quadrado sobre 2 é x, porque vai tirar o 2 aqui para fora multiplicando. Derivada de x ao cubo sobre 3 vai dar x ao quadrado. E aí você tem que conferir se o índice corresponde, tá, gente? Porque na derivada, depois que eu derivo aqui no termo geral, né? Vai cancelar os n, vai ficar assim, eu tenho que conferir se essa série corresponde às derivadas que eu derivei termo a termo. Então vamos ver se essa série da derivada é exatamente a derivada termo a termo, tá? Vamos ver, se o n é 1, aqui vai ficar 1 menos 1, 0, menos 1 elevado a 0 é 1. Quando o n é 1, vai ficar x elevado a 0 também, vai ficar 1 vezes 1, 1. Confere, ó. Quando o n for 2, aqui vai dar 2 menos 1, 1, então vai ficar menos 1 elevado a 1, negativo. Quando o n for 2, aqui vai ficar 2 menos 1, x, né? Então vai ficar menos x elevado a 1, menos x. Quando o n for 3, vai dar x ao quadrado. Quando o n for 4, vai dar menos x ao cubo. Então confere, não precisou ajustar o índice. Então a função original é essa aqui, a derivada é essa aqui. Para a derivada, né, eu quero saber o raio de convergência dessa série, que é a derivada. O raio de convergência é o mesmo raio de convergência da função f, que é 1. E o intervalo? Só basta conferir então para o a menos r e para o a menos r. Para o a mais r, colocando a igual a 0, r igual a 1, vai dar 1. Substituindo na série da derivada, por x igual a 1, vai ficar menos 1n mais 1, menos 1 menos 1n mais menos 1, 1, né? O x é 1. 1 elevado a n menos 1, que é 1. Então aqui vai ficar só 1. Vai ficar só 1. Que é uma série que vai o quê? Divergir, porque o termo geral não tende a 0, ela é alternada. Então, a série da derivada não converge para x igual a 1. Ao contrário da função f, né? A função f estava convergindo para x igual a 1. E a derivada quando x for menos 1, ou seja, quando for a menos r. Quando x for menos 1, você coloca menos 1 aqui, vai ficar menos 1 elevado a n menos 1 vezes menos 1 elevado a n menos 1. Conserva a base menos 1, somos expoentes, 2n menos 2. Coloco 2 em evidência, aqui vai ser um número par, não importa o que está dentro dos parênteses, esse aqui é um número par. Menos 1 elevado ao número par vai ser 1, então vai dar a série cujo termo é 1, que não tende a 0, obviamente, que é uma constante, então essa série também é divergente. Então a série da derivada, ao contrário da série da função, né? A série derivada, o intervalo de convergência dela é um pouco diferente. Ela é de menos 1 aberto até 1 aberto. Lembrando que o intervalo de convergência da função f era menos 1 aberto e 1 fechado. Já da derivada vai ser de menos 1 aberto até 1 também aberto, tá? Consequências interessantes desse teorema, olha só. Nós sabemos que uma série geométrica do tipo a elevado a vezes r elevado a n, que é quando n é 0, né, vai dar a, quando n é 1 vai dar ar, quando n é 2 vai dar r ao quadrado, é uma série geométrica que se o r tiver um módulo menor que 1, ela converge. Essa soma é igual ao primeiro termo, que é o a, sobre 1 menos a razão, né?
Olha que interessante. Por consequência do teorema que a gente acabou de ver, então nós sabemos que essa série aqui, ó, se eu trocar o A por 1, tá? Vou trocar o A por 1 agora e o X por E, e o R por X. Então o A é 1, que fica 1, e o R vai ser X. Então fica 1xan, tá aqui, xan, né? Que vai convergir para A, que é 1, sobre 1 menos a razão, 1 menos x, tá? Isso quando a razão é menor que 1 em módulo, ou seja, o x é menor que 1 em módulo. Então, nós sabemos aqui que essa função 1 sobre 1 menos x pode ser representado por uma série de potências, desde que o módulo do x seja menor que 1. Claro que essa função aqui está definida, né, para qualquer x diferente de 1. Por exemplo, se o x for 1000, essa função está definida. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que essa função pode ser escrita como uma série de potências nos casos em que o módulo de x é menor do que 1. Por exemplo, para x entre menos 1 e 1 no intervalo aberto. Uma consequência interessante, então, do teorema que a gente acabou de ver é que eu posso derivar essa função aqui e derivar isso aqui, ó, termo a termo, né? Que eu vou ter aí uma série com o mesmo raio de convergência igual a 1. Né? Olha que interessante. Primeiro eu vou mostrar aqui que essa série sem derivar, essa função sem derivar é igual a 1 mais x ao quadrado mais x ao cubo, né? Só pegar quando n é 0 vai dar 1, quando n é 1 vai dar x, quando n é 2 vai dar x ao quadrado. Então essa função ela pode ser escrita como uma soma infinita, lógico, né? Tendo cuidado aí para x menor do que 1 no intervalo aberto. Então, quando eu derivar essa função do lado esquerdo, derivar não, quando eu substituir essa função x aqui por menos x, por exemplo, é só trocar aqui por x por menos x. Porque o módulo vai continuar sendo, se você colocar menos, né, o módulo vai continuar sendo menor do que 1, então vai convergir. Então, trocando x por menos x, ó, eu tenho agora uma outra função 1 sobre 1 mais x escrita também através de uma série. 1 menos x mais x ao quadrado, menos x ao cubo e etc. Né? Desde que o módulo do que está aqui dentro seja menor do que 1. Obviamente, como esse menos 1 aqui está multiplicando x, menos 1 sai do módulo como sendo 1. Então, na verdade, é o mesmo raio de convergência anterior. Né? Mas a consequência lá do teorema é quando eu derivo, né? Que eu ainda não derivei. Mas quando eu derivar essa função, é só derivar aqui. Então, olha só, através de uma função que eu conheço, que é a série geométrica, né? Que é a série geométrica, eu consigo estabelecer outras funções semelhantes e escrevê-las como uma série infinita, uma soma infinita, desde que, né, obedeça ao raio de convergência. Então, por exemplo, se eu substituir x por menos x, eu vou ter uma nova função mais x, que eu posso escrevê-la como uma série de potências no intervalo correspondente. Então, por exemplo, qual é a vantagem? A divisão é uma operação mais difícil de ser feita do que adição, subtração e potenciação, né? Então eu posso encontrar o resultado de uma divisão por operações elementares, potências, adições e subtrações, né? Desde que o x esteja nesse intervalo de convergência. Quando eu derivar aqui, o teorema nos garante que eu posso derivar aqui e o raio de convergência vai ser o mesmo, né? Então vamos derivar aqui em cima, derivada da primeira vezes a de baixo, menos a primeira vezes a derivada da de baixo, que é menos 1 sobre 1 a de baixo ao quadrado. Vou derivar termo a termo, derivada aqui é 0, derivada aqui é 1, derivada aqui é 2x, derivada aqui é 3x ao quadrado e etc. Né? Derivada de 1 é 0, vai zerar isso aqui tudo, menos 1 vezes menos 1 é 1. Olha que interessante, acabei de encontrar uma outra soma infinita, né, que representa uma função, 1 sobre 1 menos x ao quadrado, ou seja, essa razão aqui, que é mais difícil de ser calculada, eu posso encontrar através do quê? De uma soma de operações, né, de uma soma de expressões de operações mais elementares, potências, multiplicações e adições. Lembrando que isso só é válido, né, no mesmo raio de convergência da função que eu derivei. Qual é a função que eu derivei? Essa aqui. Então, essa igualdade só é válida, né, a princípio, para o mesmo raio de convergência da função que eu derivei lá. Outra consequência muito interessante do que a gente está estudando é que a função exponencial de x, onde o e vale 2,7, 18 e 28, ela é escrita como uma série de potências. Agora, o interessante aqui é que vale para todo x, ou seja, o raio de convergência, né, dessa série de potências que representa essa função é toda a reta real. Tá certo? Então, nos exemplos que eu dei anteriores, né, o raio de convergência, em geral, lá estava dando entre menos 1 e 1 aberto. E nessa função aqui,
o raio de convergência é toda a reta real. Então, a exponencial de x pode ser escrita para qualquer x como uma soma infinita, né? Quanto que é 2,7 elevado a 15? Basta substituir x por 15 aqui, 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 aqui. Você calcula aqui quantas parcelas você quer para aproximar mais o seu valor de e elevado a 15, né? Então, 15 elevado ao quadrado é mais fácil de fazer do que exponencial de 15. Depois dividir por 2, etc. Bom, para provar esse teorema aqui, eu vou pegar uma função, vou definir como sendo essa somatória x elevado a n sobre n fatorial, quando n vai a zero é infinito. Quando n for zero, vai dar x elevado a zero sobre zero fatorial, que é 1 sobre 1. Quando n for 1, vai dar x sobre 1. Quando n for 2, x ao quadrado sobre 2 fatorial. Então, corresponde a essa série aqui. Tá aqui, né? Bom, pelo teorema que nós vimos, o raio de convergência dessa série é o mesmo raio de convergência da derivada. Vamos calcular a derivada primeiro, para depois pensar no raio de convergência e mostrar que o raio de convergência aqui é infinito, tá? Derivando aqui, vai dar n, x elevado a n menos 1, e aqui conserva n fatorial. O que é o n fatorial? Não é a mesma coisa de n vezes n menos 1 fatorial? Né? Aqui, ó. Não é a mesma coisa? Faltou o fatorial aqui. E o n corta com n, tá certo? Só que agora o n não pode começar do zero, né, gente? Porque se o n começar do zero, aqui cortou já. Tudo bem, né? Se o n começar do zero, vai dar x elevado a menos 1. X elevado a menos 1 tem aqui, né? Ó. Então o n começa do 1, por isso tem que ajustar o índice comparando a série que você tinha com a derivada termo a termo. Vamos derivar termo a termo? Primeiro, qual a derivada de 1? 0. Né? Qual a derivada de x? 1. Qual a derivada de x ao quadrado sobre 2 fatorial? 2 cai, cancela com 2 fatorial, fica x. Qual a derivada de x ao cubo sobre 3 fatorial? 3 vem aqui, cancela com 3, fica só 2 fatorial, né? X ao quadrado sobre 2 fatorial. E assim sucessivamente, a derivada de x à quarta sobre 4 fatorial é x à terceira sobre 3 fatorial e assim sucessivamente, tá certo? Se o n for 0, olha que interessante. Aqui, né? Se o n for 0, vai dar x elevado a menos 1, que não aparece na derivada. Então, o n tem começado 1, tá certo? 1 menos 1. Até porque quando o n é 0, não existe fatorial de um número negativo. Então, o n tem começado 1. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0, fica 1 sobre 1, tá aqui. Quando o n for 2, vai dar x elevado a 1 sobre 1 fatorial, tá aqui. Bom, então olha só que interessante. A função f que você definiu tem a mesma expressão da função f'. Então, você tem que f, se eu chamar f de y, é igual a y'. Você tem uma equação diferencial, né? Você passa o y' dividindo, fica 1. Transforma y' como dy dt, mas na verdade é dy dx, tá, gente? Depois vou arrumar de volta a x aqui. Aí fica 1 sobre y dy, passa o dt, que na verdade é o dx multiplicando, integra dos dois lados, integral de 1 sobre y ln de y. Integral de 1 é t mais c, que depois vai ser x mais c. Aplica o logaritmo, fica y igual a exponencial de t mais c em cima, só que exponencial de t vezes a exponencial de c. A exponencial de c é um próprio c. Vamos descobrir esse c? Ora, quanto que é o y de 0? Se você substituir f de 0 aqui, o 0 aqui vai dar 1. Então, eu sei que y de 0 é 1. Então, substituindo aqui, ó, quando aqui for 0, aqui é 1. Né? Então, quando o x é 0, o y é 1. Aqui vai dar 1, então c é igual a 1. Se c é igual a 1, qual é a função y? Exponencial de x vezes 1, que é exponencial de x. Interessante, né? Então, é claro que essa função f, cuja somatória deu essa aqui, né? É a própria exponencial de x. Tá certo? Bom, mas qual é o intervalo de convergência, né? Lembra que a gente tem que calcular o limite pelo teste da razão? E eu disse que era toda a reta real x. Vamos ver se é verdade? Vamos pegar. Quem que é o n mais 1? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. X elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. Sobre o n, sobre x elevado a n sobre n fatorial, multiplicando pelo inverso. N fatorial em cima, x elevado a n embaixo, cancela x elevado a n com x elevado a n. Cancela n fatorial com n fatorial, fica n mais 1 embaixo, x em cima em módulo, né? Só que quando você calcula o limite pelo teste da razão, quando o n tende a infinito, o x aqui é um número fixo que não depende de n, né? Então, para qualquer x real, aqui vai ficar x sobre infinito, que é 0, né? Não depende de x, tá vendo? É menor do que 1, não precisa agora... Então, esse aqui não é o raio. O raio é quando você tem x menos a menor que r. Quando sobra isso, mas não sobrou isso, né? Sobrou 0. Quando sobra uma constante, não sobra alguma coisa que tenha x, né? Quando sobra uma constante, significa que é menor que 1 para todo x, tá certo? Então, logo, o raio de convergência dessa série aqui, né?
é toda a reta real. Então, a exponencial de x ela pode ser escrita como uma série de potência para qualquer x que você queira substituir aqui. Vocês vão fazer os ímpares. Os ímpares até a questão 15, tá? Até a questão... Na verdade, até a questão 17. E na questão 13... Perdão, na questão 11, basta derivar isso aqui de novo, tá, gente? Eu já derivei uma vez, ó. Se você derivar de novo, vai dar o que a questão 13 está pedindo. Tá ok? Na questão 13. E na questão 15, basta trocar esse x por 2x. Né? Por 2x, mas aí o intervalo de convergência você vai ter que ver qual que é direitinho, né? Porque se você troca x por 2x, é esse aqui que tem que ser menor que 1. Então o intervalo de convergência agora é um pouco menor, tá? Então façam aí os exercícios e até a próxima aula.